Amém, meu irmão? Mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Para quê? Para nós conhecermos mais dele. O grande propósito da vinda de Jesus foi para que ele manifestasse o amor de Deus por você e para mim. Para que você e eu conhecêssemos do amor de Deus. Às vezes nós falamos, do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus. Isso se torna às vezes muito vago para as nossas vidas. E Jesus veio exatamente para mostrar como que Deus é de verdade, como que Deus age de verdade. E o meu intuito é esse. O intuito desse programa, o Desfrutando do Amor de Deus, é esse. Que você e eu venhamos a conhecer o Evangelho, conhecer o que Jesus veio fazer nessa terra, para que você e eu viéssemos a usufruir desses benefícios maravilhosos que Jesus veio propor para você e para mim, para nós vivermos uma vida diferente, para nós vivermos uma vida melhor do que nós temos vivido. E acima de tudo, meu irmão, Jesus veio nessa terra para salvar a sua vida. Jesus veio nessa terra para cumprir todo o preço, fazer todo o pagamento, para resgatar você. O que é a figura do Cristo Redentor? O que é o Redentor? É aquele que redime, aquele que resgata. Antigamente, o Redentor, aquele que redimia as pessoas, era a figura de uma pessoa com muitos bens, com muito poder, com alto poder aquisitivo, e ele comprava os escravos. E é interessante essa figura porque ele não comprava os escravos para ele simplesmente. Ele comprava os escravos e os colocava em liberdade. Ele tirava os escravos da condição de escravidão e os deixava livre. E esses escravos que quisessem trabalhar para ele, servi-lo como seu senhor, esses, por livre e espontânea vontade, se voltavam para ele. Jesus é o nosso Cristo, o nosso Redentor. Jesus, ele veio nos redimir, ele veio e ele já pagou o preço da sua salvação, você sabia disso? Agora você precisa se voltar para ele. Ele já veio atrás de você, ele já pagou o preço para que você e eu fôssemos libertos dessa escravidão, desse mundo. Ah, pastor, eu não sou escravo, não, eu sou livre, eu vivo bem, minha família, meus negócios, de saúde, está tudo funcionando bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa ser livre do pecado que você e eu nascemos. Não existiu escolha, concordo com você. Não houve escolha para você, eu quero nascer sem pecado. Da mesma forma que não teve escolha, eu quero nascer com essa cor, ou eu quero nascer nesse país ou nessa família. Eu quero nascer mais alto ou mais baixo, mais gordinho ou mais magrinho. Se eu pudesse escolher, meu irmão, eu queria ter nascido com mais cabelo. Aliás, até acho que eu nasci. Mas depois, com o passar dos anos, foi indo embora. Então, essas escolhas não estão nas nossas mãos para nós fazermos. Mas, escolher a eternidade está na sua mão. Porque Jesus, ele já te escolheu. Ele já pagou o preço. Ele já falou assim, eu te amo. Com atitude. Ele já mostrou, ele já demonstrou, ele já manifestou o amor dele por você. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo, a você e a mim, de tal maneira que ele entregou Jesus. Para que todo aquele que nele crê, olha só, não é sacrifício meu mais, não é comprado, não é troca, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para que você tivesse uma eternidade. Todo o preço já foi pago. Ele já te escolheu. Agora cabe a quê? Cabe a quem agora? Cabe a mim e a você. Bem, no meu caso eu já o escolhi. Há 15 anos atrás eu falei, Jesus, eu também quero. Do tanto que você me quer, agora eu também quero você. Meu irmão, e olha, eu tenho que falar, vale a pena. Sabe, em todas as áreas da minha vida, eu tenho visto o amor de Deus se manifestar. Às vezes não é da minha hora, às vezes não é do meu jeito, mas quando chega a hora, e é do jeito de Deus, tudo flui, as coisas começam a acontecer de uma forma maravilhosa. E esse é o Evangelho. Você sabia que o Evangelho significa boas novas? O Evangelho, então, são boas notícias. A boa notícia é essa. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele já pagou o preço da sua liberdade. Já foi lavrado esse documento declarando que você está livre. Você pode viver livre, você pode ir para o céu, sem nenhum preço, sem nenhum esforço seu. Essa é a graça, esse é o Evangelho. Você pode estar ouvindo um outro Evangelho,
Mas esse é o evangelho, não é o do Sal da Terra, não é o do pastor Marcelo. Esse é o evangelho de Jesus. Essas são as boas notícias de Jesus para você. Ele te ama. Ele quer transformar a sua vida. E o que eu quero falar com você hoje é a respeito do olhar de Jesus. Eu tenho ouvido algumas coisas, eu tenho visto algumas coisas que não condizem com o meu Senhor. Eu tenho visto algumas pessoas falarem de Deus como se Deus fosse uma pessoa dura, uma pessoa, sabe, inflexível, uma pessoa má. É tão interessante que quando as coisas estão indo tudo bem, ninguém fala assim, olha que coisa boa, né? Deus tem sido favorável com a terra, então está chovendo, glória a Deus porque está chovendo. O clima está bom, glória a Deus porque o clima está bom. A vida financeira, a taxa de violência, de homicídio, de roubo tem diminuído. Ninguém fala glória a Deus porque as coisas têm acontecido, porque coisas boas têm acontecido. Mas tem pessoas que eu escuto muito falando assim, nossa, eu não sei como é que Deus permite essas coisas acontecer. Então está associando Deus com as coisas ruins. Está associando Deus com tragédia, está associando Deus com violência. E Deus, ele tem que ser associado com coisas boas. Porque Ele é bom. Porque Ele veio para promover bondade, alegria, paz para nós. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, foi o inimigo. E às vezes as pessoas, por não conhecerem Deus, começam a colocar culpa em Deus, começam a culpá-lo de coisas que Ele não tem nada a ver com isso. Aqui em Tiago tem um versículo que fala assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança. Então todas as coisas boas na tua vida, meu irmão, foi Deus que promoveu isso na sua vida. Todas as coisas que dão certo na minha vida, sabe como é que eu relaciono comigo e com Deus? Quando as coisas dão certo, glória a Deus. Quando as coisas dão errado, ou eu errei, ou não era para ter acontecido, ou não era para ter acontecido ainda, ou o diabo entrou no meio. Mas eu nunca relaciono coisas erradas e ruins com Deus, porque eu tenho descoberto que Deus ele é bom, que Deus me ama, que tudo que é, moço, as coisas boas pertencem ao Senhor. Amém? Se você está aí em dúvida ainda, começa a se render a Ele, começa a se voltar para Ele, e você vai começar a experimentar dessas coisas. Eu quero falar com você hoje sobre a maneira que Deus olha, ou melhor, o que chama a atenção de Deus. Eu quero ler 2 textos com você. Um texto está aqui no capítulo 8 de João, que fala sobre uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Jesus estava com os discípulos e depois cada um foi para a sua casa, e aí aqui no versículo 1 de João 8 diz assim, Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi passar um tempo sozinho com Deus. Ele foi se encher do Pai. Jesus como filho, Deus filho, foi ter um relacionamento com o Deus Pai. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Você já imaginou essa mulher? Ela já tinha sido pega cometendo um ato que nós vamos ler aqui, que segundo a lei de Moisés, ela mereceria ser apedrejada até a morte. Você já imaginou que desconforto? Se ela era casada, ela estava cometendo uma traição com o marido e adulterando com outro homem. Se ela não fosse casada, porque aqui depois diz ela, já teve 4 maridos e o 5º era só um amigado dela, ela estava destruindo um outro casamento, ou estava levando um outro homem a cometer pecado. E ela sabia da severidade da lei do Antigo Testamento. Ela sabia qual que era o desfecho da vida dela. Ela sabia qual que seria o fim dela. E aí esses homens, doutores da lei, conhecedores de toda a religião judaica, mas não conheciam ainda o Evangelho, porque o Evangelho estava sendo introduzido por Jesus. Eles chegam enfurecidos, pegam essa mulher, jogam ela no meio da arena dos leões ali, no meio do Coliseu. E o que acontece? Disseram a Jesus, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Você já imaginou a vergonha dessa mulher? Você já imaginou o que essa mulher sentiu? Acho que o corpo dela devia estar tremendo. Ela devia estar assim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Bem, eu já sei.
eu vou ser apedrejada, eu vou ser morta. Eu errei, tudo bem, eu errei, mas e agora? Agora não tem jeito mais. Meu irmão, você e eu, você já errou? Eu já errei. Você já fez coisa errada? Eu já fiz muitas. Como que você gostaria de ser tratado quando você fez coisas erradas? Você já foi acusado? Já apontaram o dedo para você? Já expuseram você no meio de todo mundo? Olha, esse daqui que roubou, esse aqui que não vale nada, esse aqui que adulterou. Você já foi no meio da sua família? Você já foi considerado a ovelha negra? Você já foi taxado de o patinho feio? Aquele que não deu certo em nada? O vagabundo? O sem compromisso, o irresponsável? Foi gostoso para você? Você se sentiu bem? Eu não. Eu já fui nomeado, né, com alguns adjetivos que eu não gostei. E eu já me senti um pouco nessa situação. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? E agora, para onde que eu vou? E agora, como é que vai ser o meu futuro? Eu já vivi um pouco o que essa mulher viveu. Você já viveu o que essa mulher estava vivendo nesses minutos que antecederam a presença de Jesus? Você já imaginou a caminhada dessa mulher até chegar na sinagoga? Você já imaginou que quando essa mulher foi pega, eles pegaram essa mulher agressivamente e talvez arrastaram essa mulher ou trouxeram essa mulher a empurrão, e ela sabia que ela estava sendo levada para a cruz dela, para o martírio dela? Você já imaginou o que essa mulher passou? Você já imaginou o que essa mulher sofreu? E aí agora ela é colocada no meio de uma sinagoga repleta de homens, não tinham mulheres, repleta de homens furiosos, homens que segundo a lei de Moisés sabiam de tudo, homens que estavam ali, eles estavam ali como promotor, o advogado, o promotor é o advogado de acusação, eles estavam ali como o juiz que já tinha uma sentença determinada para ela, eles estavam ali como oficial de justiça que iam levá-la para o seu cativeiro. Eles estavam ali como aqueles que iam consumar o ato. E estavam ali também como o carrasco que iam atirar as pedras nessa mulher. Essa mulher estava sozinha, sem nenhum advogado de defesa. E ela estava repleta, ela estava tomada de pessoas, né, cercada de pessoas que queriam só o mal dela. Você já viveu nessa situação? Se você já passou por alguma situação dessa que eu falei, que eu já passei, daqui 2 minutinhos nós vamos voltar e você vai entender, você vai conhecer então um Jesus que talvez até hoje você não conheceu. Amém, meu irmão?